Se você está iniciando a sua jornada aí como empreendedor e ainda tem dúvidas sobre qual modelo societário mais adequado, está em dúvida entre o MEI e a Sociedade Limitada Unipessoal, esse vídeo é para você. Meu nome é Jéssica, eu sou uma das advogadas da NDM Advogados e nesse vídeo nós vamos falar sobre a figura do MEI e da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal. Quais são os benefícios e desvantagens de cada um desses modelos para que você possa aí entender o que faz mais sentido para o seu negócio. E antes de seguirmos, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você receba os nossos conteúdos assim que eles forem publicados e também curtir esse vídeo caso você goste do conteúdo ao final. Nós podemos dizer que os dois modelos societários mais utilizados no Brasil são as limitadas e o MEI. Isso se dá pela facilidade de abertura, pelo próprio custo-benefício, principalmente das limitadas, e essa é uma dúvida muito frequente, né? Qual tipo societário escolher, principalmente quando você está iniciando o seu negócio, ainda não tem muita experiência sobre essas questões empresariais e societárias, então eu vou te ajudar sobre isso, te dando linhas gerais sobre o MEI e sobre a sociedade limitada, principalmente aqui falando da unipessoal. A sociedade limitada unipessoal nada mais é que uma sociedade limitada comum que possui apenas um sócio. E o MEI é a figura do microempreendedor individual, que também é formado por apenas uma pessoa. Por isso que nós reunimos essas duas figuras nesse vídeo para te explicar, caso você esteja interessado em começar o seu negócio individualmente. Então vamos começar falando do MEI. O MEI é um tipo societário que é constituído por apenas uma pessoa. O seu processo de abertura é bastante simplificado. Para fazer isso, você vai acessar o portal do MEI Empreendedor, que é um site do governo federal, e ali você vai preencher alguns formulários que vão solicitar suas informações pessoais, o ramo de atividade desse MEI, fazer o pagamento da taxa de abertura e a tributação vai variar aí mensalmente entre 50 e 60 reais. Essa tributação mais baixa se dá porque ele é optante pelo Simples Nacional, então toda a carga tributária ela é resumida em uma única guia que você faz o pagamento para se manter adimplente ali com as suas obrigações tributárias. Não precisa ser escrito um documento mais complexo, constitutivo, aqui não se exige um contrato social, então realmente a gente chama de processo simplificado de abertura justamente por se tratar ali de coisas que você faz em poucos minutos, né? A abertura desse MEI é bastante simplificada mesmo. Apesar da facilidade de abertura, o MEI ele tem as suas atividades limitadas a um rol taxativo, ou seja, uma lista que pontua quais são as atividades que podem ser desempenhadas por esse MEI. Por isso é muito importante que você verifique antes se a atividade que você pretende desempenhar está incluída nesse rol, para você não correr o risco de abrir o MEI e depois não poder exercer essa atividade e acabar tendo um prejuízo financeiro aí por isso, ou até mesmo descobrir que o seu MEI foi desenquadrado lá na frente e ter uma carga tributária inadimplida para resolver e ter um problema financeiro e tributário por conta disso. Essa lista ela é atualizada de tempos em tempos e é publicada pelo governo federal e precisa ser interpretada em conjunto com a Lei Complementar 128 de 2008. Além disso, o faturamento do MEI é limitado a R$ 81 mil por ano e é importante você avaliar se a sua operação não vai estourar esse teto para que você também não tenha os enquadramentos do seu MEI. O MEI pode ter apenas um funcionário que deve receber um salário mínimo ou valor equivalente ao piso da categoria. Então, a depender da sua validação, a depender do seu caso concreto, talvez seja mais viável constituir uma limitada unipessoal, conforme eu vou falar mais adiante. Pode-se dizer que o MEI é a solução que muito é utilizada por aqueles empreendedores que estão começando a sua carreira, precisam de um CNPJ para fazer contratações ou para ser contratado, precisa de um processo simplificado de abertura e baixos custos, mas fica ligado que eu vou falar agora, porque isso é muito importante. Para definir a sua decisão, vale dizer que, apesar de ter um número de CNPJ, o MEI só utiliza isso para fins fiscais. Isso porque, para o direito, para a interpretação jurídica, o MEI não é uma pessoa jurídica, então ele não tem a personalidade jurídica que separa o patrimônio pessoal do sócio com o patrimônio da empresa. Apesar de que você deve fazer isso na prática, separar o que é fluxo de pagamentos e de recebimentos do CNPJ com o seu
fluxo de pagamentos e recebimentos particular, principalmente para você evitar essa confusão entre o que é da empresa e o que é seu patrimônio pessoal, para o direito não existe essa separação. Então, se você eventualmente tiver alguma dívida que você contraiu em nome desse MEI, é possível sim que o credor satisfaça o pagamento dessa obrigação com o seu patrimônio pessoal. E isso é muito grave, né? Isso é muito sério. Por isso que, apesar da facilidade de abertura, né, dos baixos custos, isso precisa ser levado em consideração. Porque às vezes as pessoas pensam que o fato de elas estarem abrindo o número do CNPJ, por si só, já protege o patrimônio pessoal delas. Mas no caso do MEI, não é assim que acontece. Existe uma discussão, principalmente tributária, né, de como tratar o MEI, se ele é uma pessoa física com o número do CNPJ ou se ele é sim uma pessoa jurídica. E tributariamente falando, de uma forma resumida, ele se comporta das duas formas para fins fiscais. Então, em determinadas situações, você vai tratar ele como se fosse uma pessoa jurídica, mas ele não é. E também, às vezes, vai se tratar do MEI como uma pessoa física, mas também não é. Então, é uma figura um pouco híbrida, mas o que importa aqui é que não existe essa separação patrimonial, essa proteção da responsabilidade limitada. E isso precisa ser muito levado em consideração quando você for tomar a sua decisão de qual tipo societário escolher para iniciar os seus negócios. Por outro lado, nós temos a figura da sociedade empresária limitada. Até um tempo atrás, pouquíssimo tempo, a sociedade empresária limitada ela só poderia ser constituída por duas pessoas. Então, era bastante comum você ver no quadro social que dentro da limitada existia um sócio com 99, às vezes 0,9% da participação societária e um sócio extremamente minoritário, que estava ali apenas para cumprir um requisito legal. E observando essa demanda de mercado, o legislador entendeu que talvez era o momento, né, de criar essa figura da sociedade limitada que admitia apenas um sócio, porque na prática isso já acontecia, mas tinha sempre uma figura de um sócio minoritário ali apenas para cumprir um requisito legal. A gente tinha também a figura da Eireli, mas ela tinha uma série de requisitos. Nós temos um vídeo que fala da extinção das Eirelis aqui no canal, que você pode acessar, a gente vai deixar o link na descrição. E a sociedade limitada unipessoal, né, que é muito falada assim, tem sido utilizado vastamente. E a sociedade empresária limitada unipessoal tem sido muito utilizada pelos seus benefícios e também pelo seu custo, que é baixo se você for levar em consideração a proteção patrimonial que ela te traz, que isso não acontece no MEI. Então vamos lá, vamos falar dela. Como o próprio nome já diz, é uma sociedade limitada, e isso quer dizer que a responsabilidade daquele sócio ela é limitada ao patrimônio da empresa, exceto alguns casos, né, de desconsideração dessa personalidade jurídica que demanda um processo judicial e que precisa do cumprimento, né, e a comprovação de alguns requisitos que estão previstos na lei, mas, via de regra, a responsabilidade daquele sócio, se o patrimônio, né, se o capital social estiver integralizado, é limitado ao patrimônio da empresa. Então, sim, nesse caso existe a separação patrimonial. Aqui nós estamos falando de pessoa jurídica, existe personalidade jurídica, existe um número do CNPJ, um contrato social, existe uma separação entre o que são os bens particulares do sócio e o que são os bens da empresa. E que se por acaso algum credor demandar por dívidas dessa empresa, para chegar no patrimônio dos sócios, precisa necessariamente de uma desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, isso precisa ser feito por um processo judicial. Não é feito de forma automática, como acontece com o MEI. Além disso, outras vantagens aqui. Exceto segmentos de atividade bastante específicos, a limitada está liberada para praticar quase todas as atividades ali, aquele rol de quinais que existe. Então, não tem aquela limitação do MEI, que é mais rigorosa, e também não existe a exigência de um patrimônio mínimo, um capital social mínimo ou um capital social máximo. Também não tem limite de faturamento mínimo e máximo, o que traz uma maior flexibilidade aí para esse empreendedor que pretende operar nesse formato. Para a constituição da limitada, exige-se um processo um pouquinho mais detalhado do que o MEI. Para a gente começar, precisa ser feita uma pesquisa de viabilidade na junta comercial para entender, né, se aquele registro daquele nome, com aqueles requisitos daquela empresa que se pretende criar, vão ser atendidos, né, e estão liberados para registro.
A gente também faz um contrato social, que é o documento que vai reger ali, principalmente, quais são as características da empresa, onde ela está constituída, qual foi sua data de criação, quem é o sócio que está naquele quadro social, qual que é o porte dessa empresa, o foro para poder deliberar sobre os eventuais conflitos, né? Se bem que a gente, quando fala de uma sociedade limitada unipessoal, a gente tem menos esse problema porque é um sócio só. Vale ressaltar também que a figura da sociedade limitada unipessoal não é um novo tipo societário, isso é muito confundido. Após a elaboração do contrato social, que a gente sempre recomenda que seja feito por um time jurídico especializado, até porque assim, as contabilidades fazem os contratos sociais geralmente, mas são contratos sociais mais simplificados, que escrevem ali apenas aqueles requisitos legais que são exigidos para que o documento seja registrado. Então, a gente recomenda que seja avaliado também por um time jurídico, para incluir, às vezes, algumas disposições que são importantes. E depois, é necessário levar esse documento a registro na junta comercial do estado de sede da empresa. Então, esse é o órgão competente quando a gente fala sociedade empresária limitada, é a junta comercial. A sua contabilidade vai providenciar a DBE, que é o documento básico de entrada, e você também vai precisar fazer o pagamento da guia de arrecadação, que é a DAI. E depois disso, vai fazer os procedimentos de registro do contrato social, vai ter um número de CNPJ emitido, um cartão CNPJ na Receita Federal e a sua empresa vai estar regular para operar. Na maioria dos casos, as juntas comerciais já são integradas com a Receita Federal, então esse número de CNPJ ele já é emitido no mesmo ato, mas é preciso verificar no caso concreto, se você vai precisar fazer algum outro tipo de procedimento de registro, mas normalmente a contabilidade já se encarrega de fazer todos esses processos. Por fim, tanto no MEI quanto na sociedade limitada, a depender da atividade que você pretende exercer, vai precisar fazer, às vezes, alguma autorização junto à vigilância sanitária ou ter algum tipo de alvará de funcionamento, alvará de corpo de bombeiros, mas isso vai depender da atividade que você vai exercer. Então, é sempre importante consultar também esses profissionais especializados para que você verifique se alguma outra licença precisa ser emitida para que a sua empresa esteja regular. Feitas essas considerações, tanto sobre o MEI quanto sobre a sociedade empresária limitada unipessoal, você precisa avaliar, dentro do seu caso concreto, qual tipo societário mais se adequa ao seu negócio. Uma opinião jurídica particular, eu sempre recomendo que o profissional ele siga pelo meio mais seguro, que aqui nesse caso é a sociedade limitada, por ela ter justamente esses benefícios da proteção patrimonial, que no fim do dia é o que é mais relevante para aquele empreendedor que não quer ter o seu patrimônio pessoal envolvido nas atividades da sociedade, então quer se manter mais seguro financeiramente falando. Então, apesar da burocracia um pouco mais elevada para você abrir uma sociedade limitada, talvez compense você passar por esse processo e ter esse benefício da sua proteção patrimonial, ao passo que o MEI, apesar de ter um processo de abertura simplificado, não te traz esse benefício patrimonial e isso precisa ser observado por você no momento da sua decisão de escolha do tipo societário mais adequado para o seu negócio. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a figura do MEI e sobre a figura da sociedade limitada unipessoal. E me conta aqui nos comentários se você já optou pelo seu tipo societário, se você constitui um MEI e de repente quer transformar ele em uma sociedade limitada. E é sempre importante lembrar que o apoio de uma assessoria jurídica especializada é imprescindível para o sucesso do seu negócio, para maior segurança jurídica e você pode contar com a gente para isso. Aqui na NDM nós temos vários profissionais especializados nas mais diversas áreas do direito e você pode contar com a gente para fazer tanto a transformação do seu tipo societário quanto a abertura da sua empresa do zero. E o nosso link de contato está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para que você receba os nossos conteúdos assim que eles forem publicados. E também curte esse vídeo se você gostou do conteúdo. Muito obrigada!